Pronto. Gravando a nossa aula do dia 13/5, a nossa primeira aula de análise orientada a objeto, tá? Então, essa é a disciplina dessa vez. O foco não vai ser programação, tá? A gente vai fazer programação, mas esse não é o foco principal desta disciplina que eu vou ministrar. Sim, deixa eu falar também com a Mariana. A Mariana tá aí ainda? Qualquer coisa, tá? Se tiver rápido, me avisa, que a gente, né, dá uma diminuída no ritmo. Tá, então vamos lá. Não é uma disciplina de programação, mas ela tem uma parte conceitual de programação que eu vou trabalhar com vocês. Talvez alguns já conheçam, né, outros não. A gente trabalhou Java, mas a gente não trabalhou orientação a objetos. Agora a gente trabalha orientação a objeto. A gente não se preocupa com o Java, né, em ter as coisas funcionando bonitinho, mas a gente quer modelar objetos. Tá? A gente vai se preocupar com essa modelagem. Tá? Nós vamos fazer isso. Não agora logo de cara. Semestre passado eu comecei com programação, né? Eu dei uma introduzida ali na análise orientada a objeto, depois eu vim com programação, e depois eu entrei nos casos de uso, diagrama de classe. Eu vou fazer diferente dessa vez, tá? Eu vou começar ali a análise orientada a objeto fingindo que programação nem existe. Aí depois eu vou para orientação a objeto. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, né? Estamos gravando, vocês já estão vendo a minha tela. Eu vou apresentar a documentação do curso, a gente sempre faz isso na primeira aula, né? Na primeira aula, eu não coloquei, né? Eu realmente não tinha colocado, porque a gente teve alguns probleminhas, foi em cima da hora, tá? Nós começamos a trabalhar o novo Moodle, porque a gente teve essa mudança de Moodle na quarta-feira, né? E aí a gente tinha que fazer todos os documentos baseado no que ia ser apresentado para a gente. Então a gente estava fazendo ali o plano de ensino, a carta de navegação e montando as salas assim a partir da quarta-feira da semana passada. Então acabou que as coisas foram atropelando e aí teve um problema na migração. Aí quando eu entrava nas minhas disciplinas eu não tinha alunos. Eu falei, como é que eu vou dar aula segunda-feira às 7 horas da manhã se eu nem sei quem são os meus alunos, né? Alguns eu tive um pouco mais de contato no semestre que eu dei aula para vocês, porém, eu falei, não, isso não vai funcionar, né? Eu vou dar aula somente para os alunos que eu tenho contato, não. Então, aí já no plano de ensino eu já previ que não haveria essa aula, já substituí para uma outra coisa, então foi por isso que na segunda-feira nós não tivemos aula, tá? Não tava dando muito problema no Moodle e vai continuar dando, assim, nas próximas semanas. Né? Então, sumiu, eu não tinha nenhum aluno. As disciplinas que eu dou no GTI, eu tinha alunos. As disciplinas do sistema de informação, não tinha nenhum aluno. Não tem como, né? Mas aí, a partir da semana que vem, gente, tudo normal. Tá? Vocês viram lá que eu mandei o convite para vocês? Eu mandei das 7h30 às 10h30. Nós não vamos ter aula das 7h30 às 10h30, não, tá, gente? É porque quando você cria lá no Google Meet, eu tenho que criar 2 links diferentes, ou então eu tentei usar um recurso deles, ficou pior, um recurso de encontrar horário, né? Aí a gente cria nesse formato, porque aí, né, tanto faz eu dar aula às 7h30, quanto às 9h10, que é o caso de hoje, que vai dar tudo certo, tá? Mas a aula nossa, ela é das 7h30 até 8h50 na segunda-feira, e na quinta-feira, né, na nossa aula de hoje, é das 9h10 às 10h30, tá? 9h10 às 10h30. Eu adotei esses horários porque eu vi que começar às 7 horas da manhã não funciona bem. Então, a gente começa às 7h30, mas vai até 8h50, porque 1h20, gente, é mais que suficiente, e também eu não posso fazer a disciplina toda de momento síncrono, tá? Não pode. Então, é assim que vai ficar. Certo, gente? Alguma dúvida em relação a horários? Né, que às vezes ficou meio assim, que não teve segunda-feira, né? Se o coordenador passou, foi isso. Tudo certo? Dá um ok aí para mim no chat. Ou então pode abrir microfone sempre que precisar, viu, pessoal?
Alguém falou alguma coisa. Maria Eduarda vai entrar só às 8 horas por causa do trabalho. Tudo bem, Maria Eduarda. Né? Depois, se tiver alguma coisa que você perder, você pega lá a gravação, né? Vai ficar disponibilizado. Para quem usa o e-mail institucional, ele já fica lá numa pasta compartilhada. Não, tá? Não vou dar nota extra para quem estiver participando, não. Tá? É claro que os que estão participando, eles têm vantagens, né? Qualquer sugestão, qualquer coisa em relação aos trabalhos, se vai estar acompanhando, vai poder, né? Agir logo que tiver qualquer coisa. Mas não, né? 50% é momento síncrono, até 50%. Tá? No mais, eu não posso fazer mais do que isso, de acordo com o regulamento. E não posso dar nota também de momento síncrono. Aí, às vezes, eu marco alguma coisa, não vai ser o caso dessa disciplina, não, mas eu marco uma atividade que é para ser realizada de maneira síncrona, valendo nota. Nesse caso, como eu não posso aplicar, eu costumo abrir mais de um horário, tá? Eu faço num horário com a turma, né? E aqueles que me falam assim, não, eu trabalho, não posso. Aí eu marco um horário diferenciado, tá? Então fica sendo um síncrono, não síncrono, mas porque certas atividades que tem que ser como prova, elas não podem ter um horário muito abrangente. Mas não vai ser o caso, porque a abordagem dessa disciplina, isso, tipo a prova do primeiro semestre, exatamente, lá da outra matéria. Nessa prova, a gente faz uma abordagem orientada a projetos, tá? A gente trabalha com metodologia ativa, né? Então, a gente vai estar sempre propondo coisas para vocês fazerem, mas não vamos ter avaliação, não tem prova, tá? As nossas avaliações são diferenciadas aqui, porque eu quero aplicar esse conhecimento, eu não quero que vocês memorizem apenas o que vai ser feito, tá? Eu quero ver a aplicação desse conhecimento. Vamos lá, vou mostrar para vocês Então, em relação ao horário é isso, né? Tudo bem. Né? Se está trabalhando, tudo bem. Maria Eduarda já estava trabalhando no outro semestre. Maria Eduarda acho que foi uma das que fez um horário diferente, né? Não tem problema nenhum. A gente organiza, né? Mas não vai ser o caso aqui. Vou abrir aqui para vocês. Nosso plano. Esse é o nosso plano de ensino. Tá? A gente tem pequenas modificações aqui nesse documento. Isso aqui é uma coisa que é importante, né? A gente sempre tem que fazer no início do semestre, apresentar o plano de ensino para os alunos. Vocês já devem estar começando a se habituar a isso. E para a gente saber, né, o que a gente espera dessa disciplina, o que nós vamos ver nessa disciplina, né? A gente sempre faz um planejamento, nós professores sempre fazemos um planejamento. Se houver alguma sugestão da coordenação, a gente procura analisar, né? A gente conversa com a coordenação. E também para os professores que dão disciplinas que estão envolvidas, né, que estão diretamente envolvidas, ou às vezes não, professores que já deram a disciplina antes, que às vezes têm uma experiência sobre ela, e essa disciplina aqui já é a segunda vez que eu trabalho com ela, tá? Então, assim, tô nova aqui nessa disciplina, né, a gente ainda está pegando o jeito. E essa disciplina, ela anda junto com a disciplina da Mônica, que é programação orientada a objeto, que é no próximo semestre. Mas nesse semestre ela já está dando estrutura de dados para vocês, né? Então anda meio que junto também. Aí a gente vai trabalhando em conjunto. A ementa da disciplina. Nós vamos falar do paradigma orientado a objetos. A gente vai falar de abstração, de encapsulamento, de classes, de métodos, de objetos, de herança, de polimorfismo, delegação e outros. Eu suponho que no curso vocês ainda não tenham visto esses conceitos, né, que não tenham trabalhado com vocês. Às vezes muitos aí fizeram ensino médio em informática, mas eu suponho que seja novo para vocês esses conceitos.
Ou não? Estou enganada? Fala aí no chat para mim, gente. Tá? É novo? Ou vocês viram alguma coisa no semestre passado? Sim, Maria Eduarda fez ensino médio, né, em informática. Tá, muito bom. Então, como vocês já sabem, eu vou poder pedir um pouquinho mais de programação. Não, mas assim, já sabe não, né, gente? Não é assim, a disciplina está na ementa, a gente trabalha o conceito, tá? A gente vai trabalhar o conceito e a gente vai aplicar também o conceito. Eu só não vou precisar falar, talvez, tanto sobre conceito quanto eu teria se vocês fossem todos desconhecedores do assunto. Mas eu sei que tem pessoal aí que tá caladinho que não viu, tá? Então, não se preocupe. É só para a gente ter uma ideia mesmo, né? Porque de repente a gente começa a ser muito básico na hora de falar sobre isso. Não precisa com vocês. Noções de princípios de projeto. Ah, pulei aqui uma coisa. Modelagem orientada a objetos usando UML. Noções de princípios de projeto orientados a objetos. Implementação de modelos. Desenvolvimento de pequenas aplicações modeladas e implementadas de forma orientada a objetos. Tá? Então, a gente vê muita coisa aqui dentro de programação também, mas não só, porque depois vocês têm a disciplina de programação orientada a objetos, tá? Isso aqui foi modificada, a sementa dessa disciplina foi modificada para os alunos que vão entrar, se eu não me engano. Entrar, ou talvez no próximo, ainda não foi aprovado, né? A gente tem um novo PPC, aí foi modificado um pouco, porque ficou meio misturado, né? A gente está projetando o software ou a gente está implementando o software. Essa disciplina tem as duas coisas, então a gente tem que estar fazendo as duas coisas, mas a gente acaba não puxando tanto na programação aqui, porque depois eu tenho que deixar para a disciplina de programação orientada a objetos. Tá? Quando é o mesmo professor que dá as duas disciplinas, né, ele vai tentar dividir de alguma forma nas duas. Mas, como eu estou só com a parte da disciplina de análise, a gente pesa a mão aqui principalmente na modelagem, no projeto orientado a objetos, e fala um pouco da implementação de modelo e do desenvolvimento. Então, o objetivo aqui é apresentar ao aluno os fundamentos da análise e desenvolvimento orientados a objetos, de forma que o aluno possa projetar e desenvolver um software OO. Esse é o principal paradigma da atualidade. E os nossos objetivos específicos? Introduzir os conceitos de orientação a objetos, compreender os diagramas UML, né, os principais, modelar software por meio de UML e implementar software OO. Não que vocês vão desenvolver um sistema, tá? A gente vai ter desenvolvimento, mas ninguém vai desenvolver um sistema aqui, não. Então, vocês ainda não vão ter a base para isso aqui nessa disciplina. Está faltando muita coisa. A disciplina é de 68 horas, tá? Ela vai ser dada inteiramente remota, com 2 encontros por semana, no horário que a gente falou, segunda e quinta-feira. E a bibliografia é essa daqui, tá? A bibliografia ela veio lá do PPC do curso. Esse livro aqui do Eduardo Bezerra, a gente utiliza, sim, vamos utilizar muito ele. Princípios de análise e projeto de sistemas com o ML, que é do... Não adianta muito mostrar, né, porque a gente sempre mostra para que vocês possam pegar na biblioteca. Né? Agora está meio difícil, então a gente sempre mostra a capa para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Não dá para pegar na biblioteca, tá? Mas é esse livro aqui, tem uma edição mais nova dele. Essa edição aqui, ela é a segunda edição, e ela é de 2007. Essa aqui. Aí é a mesma que tem na bibliografia. Mas tem uma edição mais nova dele, tá? Uma da capa azul, se eu não me engano.
desse livro aqui do Eduardo Bezerra. Mas não tem muita coisa de diferente, não. Nós temos também esse livro aí do Tafner, Análise Orientada a Objetos. Esse livro aí eu não uso ele, não. Tá? Não uso ele muito, não. A gente dá uma olhadinha, mas para pegar outro livro de 2006 não acrescenta muita diferença, não. Aí tem esse outro livro aí, do Gilianes e Guedes, que é o ML2, uma abordagem prática, da editora Novatec. Esse livro eu gosto muito dele, tá? É o principal livro, eu diria que é o nosso livro-texto, é uma mescla desses três. Mas tem mais coisa também, esse. Tá? Esse livro laranja. A gente usa muito ele, né? Dá para ver que ele é mais grosso, um pouco maior. E tem muitos exemplos, tá? Ele é muito rico aí nessa questão dos exemplos. Aí a gente utiliza ele. Mas a gente precisa complementar, porque como ele é só o ML, e a gente tem que falar, além da UML, a gente tem que falar do projeto orientado a objetos, a gente tem que falar do desenvolvimento orientado a objetos, então a gente tem que complementar, a gente tem que trazer mais coisas. E a gente tem também esse livro aí, do Vazlavik, que é esse, do Raul Sidney Vazlavik, que é esse outro livro aqui, que a gente utiliza bastante. Análise e Projeto de Sistema de Informação Orientada a Objetos. Certo? Então, esses são os principais livros que nós utilizamos. E como é que eu vou fazer, né? Os materiais sempre são passados, vocês já estão habituados. Eles vão ser passados através do Moodle, né? Às vezes a gente faz notas de aula, às vezes a gente passa o próprio slide para vocês estudarem, tá? Os slides, de qualquer forma, eu passo, mas às vezes o próprio slide é o conteúdo para ser estudado. Além disso, aí vocês viram que apesar lá da ementa falar bastante de desenvolvimento, né, o foco é no projeto, né, é a análise de projeto. Aí tem mais alguns aqui, ó, o próprio livro do Humbalg, do Bock e do Jacobson, que foram os caras que fizeram o ML. Temos esse outro aqui, do Guedes, tá, não uso. Tem esse aqui do Presma, que a gente pode tirar a gente tira alguns conceitos ali de engenharia de software, que a gente fala sobre engenharia de software o tempo inteiro. Esse aqui a gente utiliza menos. E esse aqui também, esse não, né, gente? 1990, nem pega para olhar. Certo, pessoal? Alguma dúvida até o momento? Tá? A gente mostra os livros, porque vai que alguém quer comprar os livros também. Tá? Tem versão para Kindle, viu? Esse aqui eu não tenho ele na versão para Kindle, não, mas eu imagino que tem para Kindle, né? Para Kindle mesmo. E esses dois aqui tem, tá? Esses dois aqui tem a versão de e-book, né? Para quem queira ler e melhorar aí nesses assuntos. E aí a gente usa livros de Java também, né? A gente usa lá o livro do Deitel, aquele de 1000 páginas. A gente usa também o livro Java Ensino Didático, tá? E outros livros aí que a gente pode achar que vale a pena, né? Eu tenho aquele Java Use a Cabeça, eu uso um pouco também, tá? Então, é esse o nosso conteúdo, a nossa bibliografia. Atendimento. Professor, estou com dúvida. Como que eu faço para poder tirar dúvidas? Vou montar um grupo de WhatsApp, tá? Vocês podem começar a partir de agora, pode começar a colocar o telefone de vocês aí, tá? Para eu poder adicionar. Depois também eu mando o link do grupo, tá? Mas já coloca aí para eu poder já adicionar alguns, que aí fica mais fácil que esses vão espalhando aí o link para os outros colegas, porque nem sei se todos estão aqui. Tem uns casos aí que a gente vê de aluno que não aparece em aula nenhuma, né? Vai fazendo a disciplina à distância, vai acompanhando tudo, né? Acompanhando as aulas.
esse novo modelo permite. Então, coloca aí para mim o contato de WhatsApp de vocês, que eu vou criar um grupo para a gente se comunicar. Então, dúvidas pequenas, né? Quer perguntar sobre um exercício, né, que eu dei numa lista, pode colocar lá, né? Sempre que possível eu respondo. Mas, assim, dúvidas maiores, né? Coisa que às vezes a gente tá difícil ali fazer por texto, por áudio, aí tem que ser no horário de atendimento. O horário de atendimento é quinta-feira à noite, gente, das 19 às 22h30. Tem que ser no contraturno, né? Não faz sentido marcar no período da manhã, porque vocês estão em aula, então é à noite, das 19 às 22h30. Tá? Eu marquei todas as minhas disciplinas para esse horário, não separei assim, né? Porque geralmente a gente pode, né, separar 1 hora para cada turma, por exemplo, mas eu deixei tudo junto, em aberto, porque eu acho que fica mais fácil para vocês, para mim também, né? E o link é um só. Aí eu não tenho que ficar me preocupando. Eu não vou falar disso aqui, justificativa, né? A gente tem aí a justificativa, tem que ter, a principal justificativa, a gente tem que ter a disciplina. Isso aqui, né, eu quero falar com vocês, é importante, é a separação em módulos. Como vocês já estão habituados, são 8 módulos, tá? São sempre 8 módulos. Cada módulo tem duração de 15 dias. Esses módulos aqui, eles vão ser corridos, né? Eles vão ser consecutivos. E o número máximo de encontro por módulos é 4, tá? Mas 4 é muito ruim. A gente sempre faz o mínimo possível. Aí aqui a gente vai ficar com 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 2, tá? Aí quando eu digo o mínimo possível, é que aqui não pode fazer mais do que 2, porque tem a prova final, tá? A prova final a gente nem coloca ela aqui, porque ela não contabiliza carga horária. Então aqui são 2 encontros mais a prova final, tá? A gente não colocou aqui, mas tem a prova final aqui. A gente pode até colocar aqui, né? Vou colocar aqui. Mas ela não contabiliza carga horária, tá? Vamos deixar claro que essas 2 horas aqui é para esse outro conteúdo que eu coloquei aqui, ó, estudo de caso e a tarefa, certo? Tá? Então, é assim que fica sendo aqui a separação. E nós não podemos colocar mais que 2 quando é essa situação. Se o professor não deixa nada para o último módulo, ele pode colocar só a avaliação final aqui, sem jogar carga horária, tá? Mas não pode colocar mais do que 2 horas, porque ele pode colocar, por exemplo, aqui, ó, 4 encontros, 4, 4, 4, e aí ele não precisa fazer esses 2 aqui no final. Então, ele vai colocar só a avaliação final, e aqui é 0. Tá? Não é o caso dessa disciplina, que como eu falei para vocês, eu faço o mínimo possível de encontros, para não ficar material demais, para não ficar coisas demais. Então, assim, é o quê? É diluir, porque a nossa disciplina presencial, ela é assim, ela é diluída, ela não é concentrada. Não faz sentido, então, se vai para o EAD, eu vou concentrar as coisas. Não, eu vou até o final, tá? Se o semestre vai até dia 29 de agosto, eu vou até 29 de agosto. Se a coordenação deixar, eu ainda pego uma semana a mais ali as férias. Enfim, né, gente? Acontece, de vez em quando acontece isso. Eu acho muito pouco, né, esse tempo, um período muito curto. Aí aqui eu preciso colocar alguns com 4, esses 2 aqui, no caso. Com 4, senão a gente não atinge a carga horária, tá? O número de encontros tem que ser 25. Mas o que é cada encontro, professora? Eu acho que isso aí vocês já sabem. Um encontro é 165 minutos de alguma coisa, tá? Alguma coisa que eu esteja propondo. Então, se eu proponho um momento síncrono, se eu proponho uma atividade, se eu proponho uma leitura, tá? Aí eu vou fazer uma estimativa ali de 165 minutos e é isso. Essa estimativa, ela é real? Eu gasto sempre 165 minutos para fazer isso? Muito provavelmente não, tá? Porque nem faria sentido isso, porque quando você faz o curso ele é só presencial, você só estuda quando você está aqui dentro? Não, né? Não é assim que funciona.
você tem que fazer coisas por fora, né? Você tem que fazer atividades no contraturno. E aqui, né, então é natural que algumas coisas às vezes levam mais tempo que isso, né? Imagina fazer um curso de sistema de informação em que você não tem que fazer nada além ali do período da manhã, por exemplo. Você consegue fazer todas as atividades, tudo certinho ali, das 7 às 11 horas. Não vejo como, tá? Não dá. Então, a gente tem uma estimativa ali, essa estimativa, eu diria que é uma estimativa mínima, alguns alunos conseguem, né? Então, é isso, tá? Então, cada encontro, 165 minutos. A gente tem ali uma previsão, nem sempre essa previsão vai, né? Mas eu tenho procurado colocar o mínimo possível, viu, gente? Vocês vão ver que tá bem, né? Eu coloco a leitura lá, eu jogo muitos minutos, tá? Um tempo atrás eles davam orientação que tudo fosse mais picado, né? Com muitos fragmentos, muitas pequenas coisas. E eu não vi que isso, né, no nosso caso, na nossa realidade de curso de sistema de informação, eu não vi que isso tenha surtido efeito, não, né? Porque a gente está mesmo diante do computador. A nossa atividade fim é no computador. Então, por que eu vou ficar separando, né, para tornar isso mais ágil? Isso é bom para quem está no celular, né? Não é o caso de vocês, eu imagino, né? Todo mundo no computador, porque não tem nem como fazer essas coisas aqui pelo celular. Vocês já colocaram aí para mim, meu contato. Muito bom. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Eu não vou falar cada um desses, não, tá? A gente vai começar, só vou falar o comecinho aqui. A gente vai começar com ML, modelagem de negócio, requisitos de alto nível, falando de maneira geral. E depois, nós vamos para os casos de uso e orientação a objeto. Aí sim a gente entra em orientação a objeto e aqui vem programação. Eu coloquei isso aqui para 2 módulos, tá? Então, é um mês aqui, na verdade, deu mais do que isso. No próximo módulo, eu já começo a tratar orientação a objetos. Então, aqui, ainda em maio, a gente começa a tratar orientação a objetos. E isso vai se estender, né? Eu continuo tratando orientação a objeto e já entro com diagrama de classe. Na verdade, eu vou fazer em paralelo, tá? A gente já começa a trabalhar com diagrama de classe. Então, eu dou um diagrama de classe para vamos implementar. Tá? E vou ensinando o diagrama de classe e vou ensinando a orientação a objeto também. E isso vai se estender até julho. Até julho. Até julho a gente está falando da programação orientada a objeto e dos diagramas de classe. E aí, olha só o que nós temos. Quais são as tarefas que nós temos? Nós temos tarefas valendo 10% da nota, tá? Nós vamos ter aqui de começo, mas, gente, olha só o que eu fiz. Eu marquei aqui bem no comecinho, né? Um seminário para a semana que vem. Uma tarefa que é um seminário, que vai valer 10% da nota. Depois, tarefas valendo 10%, tá? Todas valendo 10%. Eu dividi igualmente. A nota vai ser somatória, tá? Então, eu pego a nota de cada tarefa, né? Se cada tarefa vale 10%, então eu somo todas essas tarefinhas, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 tarefas, tá? Então, as tarefas, elas valem 50% da nota. Nós vamos ter também mais um seminário, aí já foi 60% da nota, e sobrou 40% da nota. 40% da nota vai ser um projeto, aqui é um projeto orientado a objeto, e uma implementação, que vai estar valendo 20%. Tá? A implementação ela vai ser a última coisa a ser entregue. O projeto, que vai ser um projeto de software orientado a objeto, vai valer 20%, ele vai ser entregue no módulo 7. Tá? E a última vai ser essa de implementação, que vai ser entregue no módulo 8. Só que essas tarefas aqui, no meio, elas vão estar todas relacionadas a esses 2 projetos, porque as tarefas, eu não vou pedir coisas aleatórias, né? Eu vou pedir implementações e também o desenvolvimento dos diagramas.
Os diagramas que a gente vai trabalhando, eu vou pedir eles nas tarefas, não vou ficar pedindo conceito para vocês, tá? Vão ser diagramas. E a gente já vai trabalhar isso dentro do projeto de vocês. Cada um aqui vai ter um projeto individual, vai desenvolver esse projeto e vai apresentar no final os diagramas. A implementação, eu vou seguir um projeto diferente, tá? Eu vou dar para vocês os diagramas e vou pedir as implementações. Então, vão ser 2 projetos em paralelo, um de implementação e um de modelagem, certo? De modelagem individual. O de programação também vai ser individual, tá? Mas a diferença é que da programação eu vou dar para vocês, vocês vão ter que desenvolver, e vocês vão só desenvolver orientação objeto ali em cima disso, tá? Já o projeto de modelagem, vocês vão propor tudo, vocês vão fazer tudo, tá? Vocês vão ter a ideia, vocês vão desenvolver todos os diagramas, e sempre que precisar, vocês podem me procurar aí nos horários de atendimento. Gente, alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma objeção? Até o momento? Então, deu para entender? Ó? São 5 tarefas. Um seminário e depois 2 projetos. O projeto a gente começa a desenvolver ele desde o início. Tá? Então, pode ser, algumas dessas tarefas, elas vão ser parte do projeto lá do final. Você vai simplesmente copiar essa tarefa e colocar ela lá dentro do projeto no final. Tá? Então, a gente vai construindo ele no transcorrer da disciplina. Agora, vamos lá. Dúvidas, perguntas? Pode falar, gente. Pode abrir o microfone, pode colocar no chat. Cristiane. Sim, pode falar. Tudo bem? Vou aumentar aqui o volume. É que esse microfone meu é baixinho, desse fone de ouvido. Deixa eu te falar. Quanto ao seminário, vai ser já na semana que vem? Ele vai ser individual também, de grupo? Como que é? Então, esse seminário, ele vai ser individual, tá? Ele já vai ser a ideia inicial do projeto, né? Os alunos já vão ter que trazer aí Projeto de modelagem. Isso, do projeto de modelagem. Então, eles já vão ter que trazer para mim essa ideia. Vai ser bem curtinho. Quanto tempo para cada? Tá? Eu acredito que 7 minutos deve dar. Eu tô com 10 aqui. Isso. 7 minutos para cada um. Eu vou passar a especificação tudinho pelo Moodle. Tá? O que tem que ter, o que cada um tem que falar, mas é individual. Tá? A gente pode ver, no caso dos meninos, da gente fazer em dupla, porque eu acredito que facilita para quem estiver fazendo o meio de campo, né, Mariana? Não faz muita diferença não, porque aí no caso eu vou ver com eles aqui, o Marcelo é mais oralizado, se ele quiser apresentar oral ou em Libras, se eles forem fazer em Libras, eu faço a tradução da voz, tranquilo. Não faz muita diferença. Beleza. Porque, assim, o ruim de trabalhar em dupla, porque é um projeto que é seu, né? Então, você tem que conhecer as particularidades, você, às vezes, vai ter que ir atrás, conversar com pessoas, tá, gente? Conversar com pessoas para poder entender ali aquela realidade que você vai modelar, né? Nem sempre. Às vezes, alguém já tem ali, né? Já tem o pai, a mãe, já trabalha com alguma coisa, né? Em anos anteriores. Teve salão de beleza, né, porque a mãe tinha, então fez ali a modelagem no sistema para um salão de beleza, teve de transportadora, teve de prestação de serviço, né, porque já tinha alguém na família que já trabalhava com isso. Então, você modelar o sistema de algo que você já tenha conhecimento, ou que você possa conversar com uma pessoa sobre isso, é mais fácil. Aí, quando a gente pegava para fazer em dupla, né, quando a gente pega esse tipo de projeto para fazer em dupla, aí fica assim, né, alguém, mas eu não sei nada disso. Aí fica difícil de desenvolver ali, né, não que não seja possível fazer uma colaboração, mas a gente agora tem muita restrição em relação a isso, né, de procurar informação.
né, já que a gente não pode encontrar presencialmente, vocês não podem, né, ir lá conversar com as pessoas, né, ou não é que não pode, né, tem que evitar. Mas, sendo um só, acho que facilita muito, então eu prefiro que seja individual, até porque o conhecimento que você constrói é muito maior se você fizer todas as etapas. Em algum momento você vai precisar de todas as etapas, e aí você fala, foi meu colega que fez, eu não sei fazer isso aí, né, então é importante. Mas aí a gente discute direitinho, Mariana, de acordo com a percepção dos meninos, né, do que eles acharem, a gente vai trabalhando em cima, certo? Então, esse primeiro seminário não é nada muito assombroso, que vocês vão ter que ficar, estudar um capítulo do livro né, trazer pra gente. Não. Eu vou especificar direitinho o que cada um vai falar, né, o que cada um vai fazer, né, eu vou dar as diretrizes, só que aí vocês vão escolher uma realidade e vão modelar essa realidade. Tem que ser logo, tá? E o ideal é que já começasse hoje, né, na primeira semana a gente já estivesse fazendo isso. Mas eu vou dar esse tempo para vocês, aí na semana que vem, tá? A gente pode até deixar para quinta-feira, certo? Pode ser na quinta, não tem problema, tá? Na quinta-feira, vocês vão apresentar, tá? Mas já vai no primeiro módulo, não posso deixar para o segundo módulo. Todo mundo já tem que decidir, eu tenho que ver o que vocês estão pensando e tenho que dar o aval, porque às vezes teve caso do pessoal propor coisas assim, às vezes muito mirabolante, né? Às vezes coisas que demandaria muito, ou que não se adequaria à modelagem orientada a objeto. Tá? Vou falar para vocês, jogo, por exemplo, o jogo é bem legal, mas não se adequa à modelagem orientada a objeto. Na verdade, é bem difícil de fazer porque você vai estar modelando interface. Tá? O jogo é muito... Isso, os meninos que fizeram já sabem. O jogo, ele não combina muito bem com essa metodologia que nós vamos utilizar, né, da análise orientada a objeto. Ele não se encaixa bem. Então, eu não recomendo que façam. Vamos fazer sistemas, né, sistemas de informação mesmo, vamos pensar em algo, tá? Aí depois, se vocês quiserem trabalhar com jogo, aí, né, vão pedir uma disciplina, pede uma disciplina lá de tópicos, e aí faz toda a modelagem, desenvolvimento. Mas aqui não, eu não recomendo. Então, né, a Bianca falando aí, gente, ó, não façam. E vamos lá. Gente, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Tá? Qualquer coisa também, caso não dê tempo, a gente pode... Mas dá tempo, na quinta-feira a nossa aula é a última, né? Qualquer coisa a gente fica uns minutinhos a mais, depois na aula seguinte a gente desconta esses minutinhos, né? Cris, aí no caso o seminário vai ser na quinta-feira? Isso, quinta-feira daqui a uma semana, dia 20, né? E aí essas orientações que você está falando, você vai passar na segunda ou você vai colocar no Moodle? Não, eu vou colocar lá no Moodle. Na segunda a gente discute também, mas já vou colocar no Moodle. Tá? Hoje à tarde eu já devo colocar no Moodle. Qualquer coisa também, pode perguntar lá no grupo de WhatsApp que eu vou criar. Certo? Esse eu ainda crio, eu vou criar ele, eu não tenho vocês, né, como contatos, um ou outro que conversou comigo, mas eu vou criar o grupo, pode perguntar no grupo, já vou postar lá também no Moodle, e na segunda-feira a gente tira dúvidas, tá? Se alguém tiver uma ideia, quiser perguntar também, pensei nisso, né, será? Certo, gente? Com slides? Sim, com slides. Tá? Porque você tem que explicar bem do que você quer fazer. Eu quero fazer, igual o pessoal, comentei, o pessoal fez de salão de beleza. O que é do salão de beleza que você quer modelar? Porque não vai modelar tudo, né? Dentro do salão de beleza, por exemplo, a gente tem o atendimento, né? A gente tem o atendimento ao público, marcar horário, agenda. A gente tem, às vezes, nesse caso aí que foi modelado, tinha isso. No caso dos meninos, eu vou orientar eles a não fazer o slide, porque a gente não se vê quando ele está apresentando. Sim. Eu tive que fazer a tradução. Se eu tiver que perguntar alguma coisa para eles, entendeu? Sim. Tudo bem. Então, tá bem. Sem problemas, Mariana. Você que decide aí qual que vai ser a melhor dinâmica para eles. Aí, gente, tem a parte de atendimento. Tem a parte também de produtos, de estoque. Tá? Tem a parte de estoque.
Bom, o que eu vou modelar? Vou modelar um ou outro, vou modelar os dois. Também tem uma parte lá de, não sei, de marketing, tá? De ações de marketing. Vou modelar isso também, tá? Então, aí vocês têm que trazer pra gente o que vocês estão pensando, já, né, já começa a pensar hoje, já vai bolando aí hoje, já conversa ali com o tio, com a mãe, ou, né, com o pai, que seja ali para modelar essa realidade. Se você falar também, bom, eu quero modelar uma coisa que não tem nada a ver, que eu não conheço nada sobre isso, que eu não tenho contato com a pessoa que mexe com isso, né? Mas eu vou ter que adquirir. Aí o seu trabalho é maior, não tem problema. Por exemplo, modelar alguma coisa em relação ao instituto. Eu quero modelar um sistema, vou dar um exemplo da turma do Rian, que eu trabalho no ensino médio, né? Vou dar um exemplo de lá, deixa eu ver lá, teve um sistema do cão-guia, tá? Teve um do cão-guia, que as meninas, elas não conheciam nada a respeito, de como que era o programa, o que precisava armazenar, mas elas foram lá e perguntaram para as pessoas, né? Foram lá, conversaram com o Bruno, né? Aí depois conversou com outras pessoas que trabalhavam lá nos setores para ver como que funcionava, o que precisava de gerenciar ali dentro de informação, de armazenar informação, e aí fizeram a modelagem do sistema. E o desenvolvimento também, tá? Com banco de dados, tudo bonitinho funcionando. Então, assim, se for alguma coisa que envolve, por exemplo, o instituto, eu quero fazer um sistema para os alunos, tá? Então, você vai conversar com os alunos, pode conversar também com os professores, tá? Pode ser assim também, não tem que ser só alguma coisa relacionada à sua família, né, ao que o pai, mãe faz, o que vocês fazem, porque alguns aqui trabalham, também pode pegar alguma coisa lá da realidade do trabalho, tá? É livre, mas isso vai ser discutido aí ao longo da semana, para aí na quinta-feira a gente fechar. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Não? Nada? Tudo belezinha? Continuando aqui no plano de ensino, né? Então vocês viram que eu coloquei essas coisas para entregar por último. Tanto o projeto como o desenvolvimento, para vocês terem o máximo de tempo possível. Eu não posso colocar os dois para entregar no último módulo, porque assim, a regra é que cada módulo ele tem que ter pelo menos uma avaliação, uma atividade avaliativa. Eu posso dar o que eu quiser aqui, eu posso dar um questionário, eu posso dar uma avaliação mesmo, uma prova, né? Posso dar uma tarefa de pesquisa, uma resenha, o que for, tá? Eu posso dar qualquer tipo de avaliação, mas eu tenho que dar pelo menos uma. Então, eu coloquei aqui o projeto para antes e a implementação. Eu decidi dar mais tempo um pouquinho. Não dá muita diferença, não. Dá uma semana aqui de diferença só, tá? Mas coloquei as duas aqui e achei que essa ordem fica melhor para nós. Certo, gente? Em relação ao atendimento dos meninos, né? O que a gente vai fazer? Precisando, nós teremos aumento no tempo para a realização das atividades EAD. Esse aumento no tempo, muitas vezes eu acabo concedendo para todos, né? Eu sou muito flexível em relação a esse tempo das atividades, tá? Mas os meninos aqui, obrigatoriamente, né, eles terão aumento das atividades. Se tiver necessidade de aumentar além do que eu preciso fazer, porque certas coisas eu sempre falo, eu aumento dentro dos limites, tá? Eu aumento ali dentro, porque se eu tiver que entregar a nota do dia 29, aí já não tem como aumentar. No caso dos meninos, aí é diferente, aí geralmente eles costumam aceitar, né, que eu precisei disso em outro momento, a gente conversa lá na secretaria para não fechar o diário, para aguardar, né, e aí a gente aplica lá a avaliação diferenciada para eles e faz ali, e eles esperam, tá? Se precisar para eles, a gente faz isso, para os outros não, tá, gente? Para os outros vale o tempo, mas eu sou legal, então eu dou um tempinho a mais, caso precise. Então, sempre o pessoal fala, olha, não deu para fazer essa atividade, dá mais um dia, 2 dias, 3 dias, eu sempre concedo. Eu não gosto de deixar tudo em aberto, eu acho que tem alguns professores que fazem isso, né? Deixa tudo em aberto, você faz quando você quiser, porque acumula muito, tá? Então, é bom a gente ter um time ali para ir fazendo em sequência as atividades, não deixar atrasar ou tentar fazer atividade que depende uma da outra, né? A gente faz de maneira progressiva. Acompanhamento do tutor, do tradutor,
nas atividades síncronas. Mariana está aí, muito bom, Mariana, fiquei muito feliz de ver que você está aí. Vídeos legendados, bom, aqui o que a gente vai fazer é o quê? Disponibilizar o link e aí ativa as legendas. Porque aqui até tem, né, gente? Aqui tem legenda. Deixa eu ver aqui. Ativar a legenda. Mas os testes que eu tinha feito... Aí. Então, né? Tá em inglês. Não vai resolver muita coisa. Acredito que não tem opção de colocar em português, não. Não tem, só tem a opção de trocar o microfone e a legenda não está disponível para português durante o momento síncrono, né? Mas no vídeo, eu vou até tirar para não atrapalhar. Pronto. Mas lá no vídeo, quando eu disponibilizar o link, aí pode adicionar a legenda, né? Então é uma legenda automática. Infelizmente é o que dá para fazer, não dá para legendar tudo. Acompanhamento individualizado via WhatsApp para sanar dúvidas, né? Eu vou estar sempre disponível. Como eu falei para vocês, vou criar um grupo, né? Todos vão ter acesso a esse recurso, não só os alunos aqui, porque aqui a gente está tratando dos alunos com necessidades específicas, tá? Mas aqui vai estar em aberto para todo mundo, mas sempre vou priorizar o atendimento a eles, né? Porque as dúvidas são diferentes. Então, sempre que eles tiverem dúvida, né, mesmo que estiver correndo ali, a gente dá um jeito de responder. Atividades avaliativas adaptadas, tá? Então, sempre que precisar adaptar alguma coisa, a gente adapta. No primeiro momento, quando os meninos chegaram, a gente não tinha diretrizes para isso, né? Não tinha diretriz. E até porque o Moodle, ele não favorece isso, tá? Ele não permite, não permitia. Agora ele está mais flexível, eu vi que é possível criar coisas para grupos, tá? Eu consigo criar os grupos, eu consigo aplicar coisas diferentes. No primeiro momento eu tentei fazer isso e realmente não funcionava, tá? Não funcionava bem. Agora já é possível criar no Moodle, mas nessa disciplina não vamos ter uma avaliação, né, daquele formato que nós tínhamos, semelhante a uma prova. É projeto, tá? E são tarefas que estão envolvidas diretamente com esses 2 projetos que nós vamos trabalhar. Tudo que a gente vai fazer na disciplina está voltado para esse projeto, tá? Então é diferente, mas se precisar adaptar o projeto também, os projetos, é só avisar, tá, Mariana? Né, aí a gente troca ideia, a gente, né, pensa, bola maneiras melhores. Em relação à avaliação, eu já expliquei, ó. Projeto lá, valendo 20%, projeto que é de modelagem, o projeto que é de implementação, 20%, o seminário, 10%, e as atividadezinhas que estão vinculadas aos 2 projetos, que vai valer 50%. Certo? E se não conseguir tirar a nota? Se mesmo assim não conseguir atingir a nota? Vai ter prova final. Sim, tem prova final. A gente chama de prova final, mas aí, gente, eu vou propor uma tarefa que vai ser equivalente à prova final, tá? Nesse caso, como a gente tem projetos, essa avaliação ela vai ser uma extensão do projeto, tá? Então, muitas vezes eu proponho que você vai melhorar o seu projeto aqui, você vai corrigir esses problemas aqui do seu projeto, né? Ou talvez eu vou estabelecer requisitos mínimos. Olha, para você ser aprovado, você vai precisar fazer isso, isso, isso e isso, né? Então, vai estar relacionado ao projeto também, certo? Os projetos, vamos falar no plural. Né? Que uma coisa vai ser a implementação, outra coisa vai ser a modelagem. Tá? Então, vai ser isso. Prova mesmo, não vai ter. Tá? Só esses projetos. Execução de horas práticas, não tem, né? A gente fala aqui que não tem, mas se a gente for levar o pé da letra, o que a gente faz é prática, né? Quando a gente está desenvolvendo, né? Quando a gente está fazendo projetos, é uma prática, é um tipo de prática, porque é a aplicação do conhecimento, mas assim, a natureza da nossa prática é diferente, né? Isso aqui é mais para aquele pessoal, eles ficam preocupados em relação àquelas práticas que dependem de um laboratório, que não tem como ser realizada fora de um laboratório. Não é o caso dos nossos cursos, tá? Todas as ferramentas que a gente usa são gratuitas, tá?
o computador é meio difícil o aluno conseguir concluir um curso de sistema de informação se não tiver um computador. Não tem jeito, infelizmente, né? Então, não dá para falar que depende de laboratório de informática, né? Talvez ali no primeiro semestre, sim, pode ser que o aluno não tenha, mas o aluno precisa, em algum momento, adquirir um computador. Tá? Infelizmente, esse é o investimento que vocês fazem no curso, né? No mais, é um curso barato, né? Enquanto que nos outros cursos eles têm essa preocupação, como que o aluno vai aprender a fazer cirurgia no animal, se não tiver essa prática que precisa de ser dentro da instituição, tá? Então, inclusive, tem muitos alunos aqui dentro que estão fazendo algumas práticas, né, eu vejo, não sei do que, tá, gente, mas tem, eles estão aqui dentro da instituição. Outro dia até teve um aluno da biologia aqui, ele auxiliou a gente num login aqui, para verificar uma questão dos laboratórios. Mas não é o caso de vocês, né? Eu tive que chamar os meninos aqui no final do outro semestre, tiveram que vir aqui, porque a gente não estava conseguindo trabalhar à distância. Né? A gente tinha algumas dificuldades, e como era muito começo, né, da disciplina de programação, era muito difícil explicar todas essas coisas novas para eles, né, sem eles terem essa experiência do Java. Aí agora, né, Mariana? Se precisar, a gente faz de novo, viu? Eu monto um plano de ensino, a gente faz de novo. Mas dessa vez eu acredito que vai dar certo. Acredito que a gente consegue. E eu achei que foi muito positivo, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado, rendeu muito. Perguntas, gente? Dúvidas? Não? Eu vou passando, gente, mas a qualquer momento que vocês quiserem, pode abrir o microfone e pode colocar no chat também, tá? Aí só levanta a mãozinha, se colocar no chat, levanta a mãozinha para fazer o barulhinho aqui, pra gente escutar, senão a gente nem vê que tem coisa no chat. A carta de navegação já tá lá no Moodle também, tá? Já preparei o Moodle para vocês. Deve estar faltando, tá faltando esse aqui, ó. Faltando esse texto aqui que eu vou passar para vocês. Aí, gente, o que eu planejei aqui? Para esse primeiro encontro. Nós estamos no primeiro encontro. O primeiro encontro é do dia 10 ao dia 14. Essa leitura desse material, 65 minutos. O momento interativo hoje, neste momento que está acontecendo agora, 80 minutos. Era para ter 2 encontros interativos aqui, não teve, porque eu expliquei para vocês, né? Participação do fórum de discussão. Esse fórum de discussão é o seguinte: não pode acontecer de ter 2 projetos com o mesmo assunto, gente. Cada um vai ter o seu próprio projeto. Aí, como é que eu vou fazer para garantir que ninguém vai pegar o mesmo assunto que eu? Fórum de discussão. Pode fazer pelo WhatsApp? Não, tá? Vai ser pelo fórum de discussão, porque a gente precisa ter isso documentado. O WhatsApp, ele não é uma comunicação oficial. Ele é mais para pequenos recados, tá? Pequenas dúvidas, mas não fica registrado. E eu preciso que isso fique registrado, para não ter questões lá no final, né? Ah, eu peguei esse tema, mas você pegou também, mas eu peguei primeiro. Não, tá? Então, vocês vão dialogar, vão conversar lá nesse fórum de discussão ao longo da semana, tá? Já pode começar, eu já deixei o fórum de discussão, já tá lá no Moodle, então já pode começar. Eu tô pensando em fazer sobre isso, então coloca lá e vocês vão interagir, tá? Esse fórum de discussão é para vocês interagirem, então eu peço, inclusive, que já testem, né? Já abre aí o Moodle, já testa, vê se consegue colocar um tópico, porque em alguns semestres o fórum de discussão não funcionava. Por algum motivo, alguma configuração, ele não estava funcionando, não deixava ninguém postar nada. Aí eu tive que ir lá, mexer, né? Aí eu mexi a configuração, mesmo assim não voltou, chegou um ponto que eu deletei e criei um outro, aí funcionou. Tá, gente? Então vai valer aqui tempo, vai contar tempo, certo? Inclusive, quem não fizer, né, pode até ganhar falta aqui desses 20 minutos. Apesar de que eu não estou dando, não, né? Porque assim, se não fez atividade, é falta, né? Se não participou aqui do encontro interativo, não fez isso aqui, né? É falta também. Mas, como tem toda uma questão burocrática sobre isso,
O campus do Jataí ele optou por não dar essas faltas. A gente não está dando essas faltas, mas no final das contas aqui, né, se o aluno não participa, não faz, ele não consegue atingir a nota. Então a gente acaba, né, se a disciplina estiver bem amarradinha, o aluno não consegue porque ele não consegue nota. E para esses projetos aí, né, gente, não tem jeito de sintetizar um projeto do nada, não, viu? Vai dar um trabalhinho, né? Vai dar trabalho, não tem como. Aí a gente vai falar da introdução ao ML, vamos discutir o projeto, né, ao longo desses encontros aqui do primeiro módulo, aqui também, tá? Aí aqui a gente já tem um momento interativo, no nosso momento síncrono, na segunda-feira, às 7h30, tá? Não começa às 7 horas não, porque é 80 minutos, a gente faz 80 minutos, tá? E aqui temos a tarefa, né? A primeira tarefa, que vai ser esse seminário, tá? Em que eu vou mandar para vocês, vocês vão discutir o assunto, talvez eu passe um pequeno conteúdo. Sim. O Felipe está perguntando se você vai estar gerando um link diferente para cada encontro ou se vai ser sempre esse link para todos os encontros. Sempre esse. Sempre esse, né? Isso. Tanto de segunda quanto de quinta, né? Isso. Tá? O mesmo link. E aí tem essa tarefazinha aqui, certo? Aí eu vou passar lá a especificação dessa tarefa e, assim, eu tinha pensado nisso também, de cada um falar do que chegou à conclusão e eu vou inserir também um diagramazinho de caso de uso não, desculpa, gente, um diagramazinho da UML para vocês pesquisarem sobre ele, porque 7 minutos para falar sobre um projeto que você ainda, né, é muita coisa, porque vocês vão ver que 3 minutos, 4 minutos vocês falam sobre o que vocês tiverem entendido, tá? E aí vai ficar mais ali uns 3 minutinhos para vocês falarem de algum diagrama UML, certo? E aí vai ser um para cada um, vai ser individual. Só para ter uma noção inicial do que é o ML, do que é diagrama UML. Tá? Vou colocar só isso para vocês nesse primeiro momento. Mas, como eu disse, eu vou especificar tudo lá no Moodle, tá? Vou passar a especificação lá no Moodle. Eu achei melhor conversar com vocês primeiro, para depois passar. Certo? Eu coloquei, ó, participação do fórum de discussão, eu coloquei ele em 2 momentos. Eu coloquei no primeiro encontro e no segundo. Tá? Porque eu entendo que essa discussão ela pode se estender depois do dia 15. Né? Vocês vão apresentar no dia 20. Então, possivelmente, até o dia 20, vocês ainda vão estar conversando sobre isso. Tá? Então, eu coloquei 20 minutos aqui, 20 minutos aqui. Então, assim, mesmo que você foi lá e já colocou sua ideia, vai acompanhando o que os outros colegas estão falando. Certo? Porque senão alguém propõe o mesmo que você. E aí não pode, alguém tem que mudar. Tá? Vamos fazer diferente, né? Cada um faz o seu bem diferente um do outro. Certo, gente? Alguma pergunta em relação à carta de navegação? Não? Tá? Aí esse semestre eu preferia assim, né, da gente estar fazendo esse seminário para falar das ideias, porque às vezes a gente não entende muito bem alguns projetos, aí eu preciso perguntar. Aí na hora de perguntar, né, eu tinha no primeiro momento, né, que eu fiz esse projeto no semestre do ano passado. Aí eu lia, né, o que vocês escrevem ali e falava assim, meu Deus, o que esse menino está propondo? Eu não entendia. E aí tive que perguntar, né? E às vezes o aluno faltou, e aí acabou demorando para a gente conseguir fechar o assunto de alguns alunos. Eu acredito que desse jeito a gente consegue fechar mais rapidamente. Né? A gente está com tudo fechado até dia 20. Até dia 20 a gente vê os poréns, a gente já faz as recomendações, e talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo, tá bom, gente? Talvez vá um pouquinho além das 10h30. Né? Porque a previsão é 9h10 a 10h30. Não vamos conseguir fazer nesse tempinho, não. E vamos lá.
Vou falar aqui rapidamente, só para não passar batido. Gente, alguém colocou alguma coisa no chat? Eu vou... Então, primeiro dei as boas-vindas, falei sobre o plano de ensino, e agora eu queria apresentar os conceitos iniciais. É bem rapidinho, tá? Eu vou finalizar a aula mais cedo um pouco hoje. Aí já fica, ó, guarda na conta, tá? Esses 10 minutinhos que eu vou finalizar mais cedo hoje, você já guarda na conta da semana que vem, tá? Vou ficar com crédito. Ela já vai ficar 10 minutos a mais. A pergunta aqui, né? Como desenvolver um software? Por onde que eu começo? Tá? Para projetar um software, basta saber programar, né? Programa ali, pronto, né? Coloquei até um link aqui, esse link é do Facebook, do filme, né? Sobre o Facebook. Que, para quem assistiu o filme, né? O coleguinha lá só mostra ele lá, né? Ele rouba a ideia lá dos colegas de faculdade dele, ele programa, né? Ele faz lá, acho que PHP, faz, né? Então, assim, aí cria essa sensação nas pessoas, né, de que se você sabe programar, você sabe desenvolver um sistema, tá? E não é bem assim que funciona, né, gente? Não é só saber programar. Porque a gente tem requisitos no software. O software tem que ser feito com qualidade, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter segurança, ele tem que ter eficiência, né? Ele tem que gerar resultados bons. E não é só isso, ele tem que ser desenvolvido por uma certa equipe, dentro de certos prazos, com custos limitados, né? E por requisitos, e é limitado também por requisitos. Esses requisitos, né? O que no software tem? Tem isso, isso e isso. Tá? Então, na hora de desenvolver software, a gente tem que estar observando tudo isso. Aí tem até um pensamento aqui. Coisas simples, elas devem ser simples, mas coisas complexas, elas também vão precisar ser complexas, né? Então, não adianta a gente achar que vai desenvolver um software complexo sentando e programando. Você não consegue gerenciar a quantidade de coisas que você tem para fazer num software complexo simplesmente de cabeça, né? Não dá para você desenvolver um sistema operacional, então um sistema para uma empresa grande, tá? Só ali de cabeça, sem fazer nada, né? Só programando, só programando, não dá. A gente precisa modelar, tá? É bem simples a gente entender isso. Imagina lá a construção de uma casa. Depende do tamanho da casa, né? De uma morada, vamos chamar de morada. Se for uma casinha de cachorro, constrói sem fazer uma planta, uma maquete, constrói, né? Uma casinha de cachorro você constrói. E uma casa para uma família, constrói? Gente, mesmo com um projeto é muito difícil, tá? Vou falar para vocês, estou terminando, mas nossa, quantos erros aconteceram mesmo tendo um projeto, vocês não têm ideia. Então, assim, às vezes até constrói, mas o que vai dar de ruim, de problema, não é brincadeira, tá? Então, assim, para uma casa, a gente já precisa de no mínimo uma planta, tá? No mínimo um desenho, não dá para sair colocando tijolo, tá? Não tem como fazer isso. E se for um prédio, piorou, né? Aí que você vai precisar de muito mais coisas. Você não faz só com a planta, você precisa da planta baixa, você precisa lá de tudo, né? Projeto hidráulico, projeto elétrico, todos os projetos, mesmo a casa para a família precisa disso, tá? Mas no projeto de um prédio, de mais coisas ainda, né? Da análise do solo, de uma base lá por baixo, muito mais funda, muito mais sólida. Então, você vai precisar projetar isso, cálculo estrutural, tudo muito bem realizado, muito bem feito, porque senão o prédio vai cair, né? Sem falar que se conseguir levantar esse prédio. Então, é isso, tá? O software, o desenvolvimento de software também é a mesma coisa. Primeiro, você precisa criar um modelo, uma modelagem para poder desenvolver esse software. Essa modelagem, né, ela vai depender do que você quer fazer. Então, para casinha de cachorro, precisou de quase nada, né? Você sempre começa a fazer. Já para casa da família, que já é um pouco maior, você precisa de planta, né? E para o prédio você precisa de coisas a mais do que isso e um detalhamento muito cuidadoso, tá? E aí a gente tem a engenharia de software que vai estar auxiliando a gente em todo esse processo.
A gente costuma falar que a engenharia de software ela ajuda muito porque ela é uma abordagem disciplinada, ela é sistemática, ela é disciplinada e ela é quantificável. Tá? Por que, que ela é sistemática? Porque ela tem um passo a passo, um como fazer as coisas. Tá? E ela é disciplinada porque essas coisas vão ter que ser feitas, elas precisam ser feitas. E ela é quantificável porque é possível definir medidas para poder dizer se está bom, se não está. Tá? Não é aquela coisa que, eu acho que isso foi bem feito, eu acho que isso aí está muito bom. Tá? Não funciona assim. Então, a gente tem que extrair essas medidas para dizer que está bom ou não está bom. Tá? E aí a gente tem as medidas de qualidade de software, né, que é outra disciplina que vocês vão ver ao longo do curso. E dentro da engenharia de software, a gente tem a parte da engenharia de requisitos, tá? do gerenciamento de requisitos, que é muito importante. Para que servem os requisitos? Para a gente poder entender o que o nosso usuário, o nosso cliente está querendo. A gente precisa poder entender, para aí sim a gente criar essa modelagem, para a gente poder criar esse modelo, né? Semelhante, eu estou dando exemplo das casas lá, semelhante ao que o arquiteto faz. O arquiteto ele vai conversar com as pessoas primeiro. Mas o que você precisa? Eu preciso de uma casa assim, assim, desse tamanho, tantos quartos, o meu terreno é assim, assim. Então, ele vai dar todas essas características que ele precisa. Né? E aqui, do mesmo jeito que a gente... Vocês estão vendo disciplinas de engenharia de requisitos agora, né? É a mesma coisa. Então, a gente vem com esses requisitos, vai conversar com os usuários, com os clientes, para entender o que eles precisam. Aí a gente tem as etapas, tá? Dentro desse levantamento, desse gerenciamento dos requisitos, quais são as etapas que eu vou cumprir? Primeiro eu vou descobrir esses requisitos, que é essa elicitação dos requisitos. Tem as técnicas, que vocês vão ver lá nessa outra disciplina. Aí vai ter a modelagem. Como que eu vou modelar isso? Né? Como que eu vou tratar esses requisitos? Aí aqui a gente já tem uma parte da modelagem que já entra aqui. Porque quando a gente fala de diagrama de caso de uso, aí tem um diagrama de caso de uso que é voltado para modelagem de negócio, tá? Ele já está envolvido aqui, porque você entende o que o usuário quer e já modela na forma de diagrama de caso de uso. É diferente do diagrama de caso de uso da OML, tá? Vou falar sobre essas diferenças depois. Aí nós temos também, né, a análise desses requisitos. Então, a gente tem essa versão aqui, nesse da esquerda, né, que é simplificado, é o ciclo de vida disso, bem simplificado, e vamos ter retroalimentação. E temos aqui o processo de engenharia de requisitos, né, de maneira mais detalhada. Aí a gente tem análise e negociação dos requisitos, depois da licitação, depois a documentação dos requisitos, verificação dos requisitos e validação desses requisitos. Então, é um processo que ele segue várias etapas, ele tem retroalimentação, porque ele pode voltar lá para o começo, para poder deixar mais claro alguma coisa que não tenha sido bem explicada, que tem alguma questão a ser resolvida. Beleza, tá? Então esse aqui é o meu ponto de partida. Eu vou partir de onde? Descobrir o que eu preciso fazer. Com o que eu vou conversar? Com o cliente, com o usuário final disso que eu vou desenvolver. Né? Então, eu trouxe essa parte para vocês para explicar isso. Mas, isso não faz parte da disciplina, tá, gente? É só para a gente contextualizar e fazer essa ligação com a disciplina de análise de requisitos, engenharia de requisitos, não sei como se chama a disciplina, me esqueci. Que eu não sei quem está dando, não sei se é a Raquel que dá essa disciplina. Mas, enfim, tá? Beleza, então a engenharia de software, ela me fala que tem um passo a passo. O que são essas atividades? Fiz a análise de requisitos, né, que é essas etapas aí todas que eu mostrei. Aí eu faço o projeto. Tá? Eu vou desenvolver um projeto em cima desses requisitos. Aí eu falei naquela outra metodologia que eu posso fazer diagramas de caso de uso, que geralmente a gente faz um projeto, durante o levantamento de requisitos. Tá? Isso daí é uma outra modelagem que é chamada de processo unificado, porque ele se propõe a ser uma metodologia ágil, então ela já começa modelando o próprio negócio. Tá? É um pouquinho diferente, mas é uma maneira de se trabalhar. Aí depois que a gente faz essa análise de requisitos, uma abordagem tradicional, a gente vem com o projeto, depois a gente vem com a codificação do que foi projetado. Né? Então, primeiro eu faço a planta da casa, depois eu vou construir a casa. Tá? Então, nessa codificação aqui, é exatamente isso, é você construir a partir daquele projeto que você fez. Certo? Por isso que nessa disciplina a gente não consegue fazer tudo, eu não consigo pegar um projeto, né, vocês desenvolverem o projeto, e aí em cima desse projeto vocês codificarem, porque uma coisa começa depois da outra, né, nessa abordagem tradicional, e como vocês estão começando, a gente faz nessa abordagem, a gente não vai já jogar uma metodologia ágil para vocês. Tá? Então, primeiro, a gente faz o projeto, depois a gente vai desenvolver, implementar, codificar, fazer o programa.
certo? Como eu não consigo, então eu venho com um projeto pronto para vocês e peço para vocês codificarem, mas ao mesmo tempo vocês têm outro projeto. Por isso que é um projeto de modelagem e um de implementação. Aí depois tem a fase de testes, de validação e documentação e manutenção, tá? Só que as coisas nem sempre fluem assim tão bem, dá problema, tá? Tudo na vida dá problema, que não é diferente não. Aí a gente tem, tá vendo? O gráfico de pizza, ele tá na posição ruim, mas dá para perceber. Em quase 50% dos projetos, a gente tem problemas. Tá? Num percentual aí que é inferior a 25%, a gente tem sucesso. E um outro percentual aí, ó, que é mais de 25%, a gente tem fracasso, né? Fracasso no mundo de desenvolvimento significa que não vai ser usado, ou às vezes que nem vai ser concluído aquele projeto. E aí a gente tem essa situação, né? Esse desenho aqui ele é muito utilizado, vocês vão ver ele uns 20 vezes aí no decorrer do curso, tá? Porque ele sintetiza muito bem como que é a nossa vida, né? A gente que está desenvolvendo sistemas, a gente que trabalha na área de desenvolvimento e também tem que falar com o cliente, entender as necessidades desse cliente, desse usuário, tá? Sempre acontece isso. Como que o cliente explica? O cliente, a dificuldade já começa aí nesse ponto que o cliente ele não sabe explicar muito bem o que ele precisa. Tá? Então, ele vai explicar uma coisa, ele não conhece os termos técnicos, então ele vai explicar uma coisa assim que ficou estranho, né? Como o líder de projeto entende? Então, entende como, né, aqui a ideia inicial aqui dessa metáfora era o desenvolvimento de um balanço. Precisava ser construído um balanço, né, algo que permitisse ao cliente balançar. Só que o cliente não soube explicar, explicou uma coisa com muita coisa ali, inventou coisas a mais, coisa que ele não precisava às vezes. Só que o líder do projeto não entendeu nada e pensou em algo totalmente diferente. Aí chega o analista de sistema que vai projetar, e aí ele projeta algo, ele pensa, bom, isso não vai funcionar, né? O usuário precisa balançar, mas para balançar, como é que eu vou fazer? Se eu tenho que amarrar nas beiradas, eu vou suspender a árvore e aí dá certo. E foi o que ele fez, né? Que projetou desse jeito. Funciona em partes, funciona um pouco melhor do que o líder de projeto entendeu, mas funciona em partes. Aí o programador, ele vai falar, bom, isso aqui não dá para ser feito, isso aqui não dá para ser feito, isso aqui também não. Aí quando ele vai programando, né, isso aqui eu não consegui. Aí fica desse jeito, né, o balanço amarrado na árvore, no tronco da árvore e cai do chão. Quer dizer, funcionalidade zero, não cumpre o que ele se propõe. Como o consultor de negócios descreve? Ele vai descrever que o negócio é incrível, né, a poltrona aqui no balanço. Como que o projeto foi documentado, né? Então, muitas vezes a documentação é pobre, então não tem nada. Quais as operações instaladas? Nem metade do que nós precisávamos, né? Uma cordinha aí amarrada. Como que o cliente foi cobrado? Por um parque de diversão inteirinho, né? O preço é sempre alto no desenvolvimento. Como aconteceu o suporte? Nada, né? Muito ruim, muito, parece que tem, mas não tem nada, na verdade. E o que o cliente realmente precisava, né? Tá aí, né? Se tivesse pegado um pneu e amarrado ele aí para o cliente balançar, já resolvia. Então, esse é um drama. Ai, já estou no horário de começar a minha reunião. Na verdade, já passou o horário. Pessoal, vou finalizar agora. Tá? Então, assim, só para a gente começar a falar sobre o assunto, é isso. Tá? Então, a análise orientada a objeto, ele vai ser esse processo de desenvolvimento que vai nos ajudar a desenvolver de maneira orientada ao objeto. Então, a gente vai ter um conjunto de objetos e eles vão interagir entre si. Né? E aí a gente vai estar projetando o software de maneira que a gente organize ele na forma desses objetos. Alguma pergunta? Pois é, né? É engraçado só agora, gente. Depois, quando vocês tiverem que passar por um projeto, vocês vão lembrar dessa figurinha, vão falar, nossa, olha aí o problema acontecendo. Sofre. Gente, perguntas, dúvidas? Não? Tá, beleza. A gente continua, tá? Não se esqueçam de entrar no fórum, entrar no Moodle, olhar lá que eu vou passar a especificação e já vai entrando no fórum. Vou copiar aqui, né, que vai fechar, depois tem que abrir o chat
Fica mais fácil assim. Tá? Entra lá, já vai comentando, já vai falando, já pensa na ideia, pensa hoje, amanhã já começa a postar, no máximo amanhã, viu, gente? Não fica perdendo tempo, não, pensa logo na ideia. E é isso aí, tá? Qualquer coisa, em breve teremos o grupo de WhatsApp, pode perguntar lá, mas não deixem de postar, mesmo que vocês consigam definir o tema aí sem olhar no fórum, é obrigatório postar no fórum lá o que vocês estão escolhendo, certo? Falou, pessoal. Então, até a próxima, que é na segunda-feira, às 7h30.